E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para eu não precisar te xingar. Bruno, um maluco aqui colocou nos comentários. Aí eu que tenho R$ 170. Tipo assim, não dá pra fazer porra nenhuma com R$ 170. Aí quando você tava falando, não é nenhuma recomendação, mas só pra provar como as pessoas estão erradas que dá pra investir com um pouquinho, com R$ 170 que ele tá falando como se não desse pra investir, dá pra você comprar 2 fundos imobiliários, BCFF11, MXRF11, 2 ações Itaúsa e Sanepar e 2 empresas no exterior via BDR, Google e Coca-Cola. Então, com R$ 170, o cara pode comprar 6 ativos diferentes, recebendo dividendos. A gente volta àquela história, né? Não investe quem não quer hoje. O cara com R$ 170 pode tirar onda na balada aí, que é um investidor em múltiplos ativos. R$ 170. Dicas amorosas Boa. com Charles Wilson. Exatamente. Logicamente, né, pessoal? Nossa, e aí, quanto tempo eu fico milionário com esse investimento? Há uns 100 anos lá do dólar. Porque Na você tem que próxima ficar encarnação. investindo muito, né, ao longo do tempo. Você É. pode começar com um pouco, entendeu? Você começa com um pouco, vai fazendo isso mensalmente, né? Eu gosto sempre de falar que o investidor bem-sucedido é o cara que faz o corriqueiro, que investiu o dinheiro dele mensalmente, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro, que é o ambiente do mundo, tá? Vai ter guerra, vai ter sombra de algum tipo de invasão em certo canto, vai ter instabilidade política, vai acontecer coisas que você não previa, vira e mexe as coisas darão errado pelo mundo, e mesmo assim esse cara tem que fazer o quê? O corriqueiro. Todo mês ele vai lá e investe. No quê? Aí muda. Você pode investir lá fora, pode investir no Brasil, pode pegar outros ativos. Agora, pegando o último ponto aqui especificamente, aproveitando que eu tô aqui com o Gui, que é especialista em renda fixa. Achei que você ia E esquecer. os títulos públicos, cara, porque, por exemplo, né, eu acredito que a gente está num patamar de juros bem alto, que a gente deve corrigir isso. Uhum. Só que muita gente gosta de falar que política não influencia investimento quando pensa em bolsa. Eu acho tremendamente errado esse raciocínio. Só que em renda fixa não tem como falar que não influencia, porque título público é dívida do governo. Uhum. Então depende da solidez das finanças públicas, principalmente aqueles de longo prazo, que Perfeito. querem ver como é que está a capacidade estrutural do Brasil de pagar a sua dívida. O que a gente deve esperar pensando em título público, e aí separando aqueles que têm um prazo mais curto daqueles que têm um prazo mais longo. Legal. Eu gosto muito, né, quando a gente fala assim, poxa, de ativos de risco na renda fixa, o pessoal pensa que renda fixa é um mundo só, é o pós-fixado, que é o Só pensa que é CDI tudo e Selic. que só sobe de maneira linearzinha, que é o famoso reloginho, mas não. 66, 67% dos títulos de renda fixa negociados são pré-fixados e indexados à inflação, que balançam bem. Então, se você aí não entende muito bem, estuda um pouquinho antes, né, de escolher um título de renda fixa, porque a maior parte deles balança bem. E aí, falando onde que eu acho que estão aí as oportunidades no mercado de renda fixa? Nos IPCA de longo prazo. Detalhe, não estou falando aqui para você pegar e colocar toda a grana lá. Né? Tenho Mas 100 mil, vou botar tudo lá. Não. exato. Primeiro, por que eu acho que a gente está vivenciando uma oportunidade, né, nesses ativos? Os investidores, né, quando eles estão passando por um momento ruim, eles acreditam que isso vai continuar para sempre. Quando eles estão passando por um momento bom, eles acreditam que isso vai continuar para sempre. Lá em 2020, né, quando a inflação, não estou falando que foi bom, né, a pandemia, mas quando a inflação estava ali nos últimos 12 meses acumulada em 2%, qual que era a expectativa de inflação para os próximos 10 anos no Brasil? 3,5%. Né? E depois, passado dois anos, o mercado começou a precificar a inflação para os próximos 10 anos no Brasil, porque o IPCA se acumulado chegou a 12%, de 7% ao ano para os próximos 10 anos. E o que eu vejo hoje? Um cenário negativo com taxa de juros alta. O que o mercado está prevendo? Que esses juros vão continuar elevados pelos próximos 10 anos. Então, você pega um IPCA mais de longo prazo, ele está pagando perto de IPCA mais 5,80, IPCA mais Tá 5,8 hoje. 5,8, certo? E as pessoas falam, pô, Gui, essa taxa 2045. não é boa. Porque lá na época da Dilma, tava IPCA mais 7. Eu falo, verdade, tava IPCA mais 7. Mas você sabe qual que era a taxa de juro real neutra no Brasil, naquele momento? O que é a taxa de juro real neutra no Brasil? É a taxa de juros descontada da inflação, que deixa o país crescer sem pressionar a inflação. Na média, é isso que o Brasil tem que vai seguir no médio e longo prazo. Naquela época, era IPCA mais 5. Né? Então, era IPCA mais 5. Hoje, é IPCA mais 4, segundo o próprio Banco Central. Então, para você comparar a taxa de hoje, desse ativo IPCA de longo prazo, com a taxa que ela estava sendo negociada na época da Dilma, você tem que somar 1%. Né? Então, você chega, poxa, para comparar IPCA mais 6,80, que é perto das máximas que a gente viveu lá no governo Dilma. Então, para mim, poxa, o prêmio que está embutido nesses ativos, ele é considerável. Né? Então, poxa, quem compra esse ativo nesse nível de taxa está garantindo uma expectativa de resultado, de retorno real
muito boa, médio e longo prazo. Maior de todos os países do mundo ali, investíveis, né? Se você for considerar países não investíveis, que estão vivenciando um cenário Mais mega provável turbulento. do que votar no supino em você, então? Calma, Não, só pra eu né? entender ali a proporção. Dentro da hierarquia É, do investimento. da hierarquia. Porque a gente tava comparando em relação a isso, Aham, não era? sim, mas é que eu não sei quanto o Bruno pega no pepino. Nunca vi esse vídeo. Mas enfim, eu acho que o prêmio, né, ele tá aí só pra falar assim, Gui, não pode ser. Quem investiu nesse nível de taxa, 5,80, não tô nem fazendo o ajuste, tá? IPCA mais 6,80. Carregou pelos próximos 12 meses, na média, 95% das pessoas que investiram em qualquer dia, que tava nesse nível de taxa, tiveram resultado positivo. Se carregou esse investimento por 24 meses, 100% das pessoas que compraram tiveram resultado positivo. 36 meses, 100% das pessoas tiveram resultado 100% positivo. é um bom número. Com retorno médio de, em 12 meses, 25%, em 24 meses, 45% mais ou menos, em 36 meses, poxa, 60 e poucos por cento. E aí nem vou falar mais, porque começa a ficar um negócio bizarro, assim, de retorno, e as pessoas não vão acreditar, mas de fato, parece ser uma taxa muito boa. Ah, não pode melhorar? Pode, mas poxa, você não vai garantir nenhum pedaço seu ativo rendendo IPCA mais 5,80 para os próximos anos? Rogério Xavier, na mesma entrevista que ele disse que o investidor internacional prefere o Lula do que o Bolsonaro, né? Ele disse também que tá uma baita oportunidade de comprar NTNBs, né, que é o Tesouro IPCA+, nesse nível de taxa. E o investidor internacional tá olhando, né, também isso. E vai começar a entrar esse nível de taxa, na minha opinião, não vai ficar por muito tempo aí no Brasil.